né? E vamos agora, gente, voltar aqui ao nosso assunto, né? Então, tá falando, a gente vai começar a falar mais apropriadamente hoje sobre análise de algoritmos, né? E por que análise de algoritmos? Certo? O que é que a gente vai ver aqui em análise de algoritmos, gente? Primeira coisa, o que é que vocês entendem por um algoritmo? Algoritmo é o quê? O que é que eu faço com o algoritmo? É uma série de instruções que a gente passa para o computador para que ele execute. Beleza. Certo? Então, você tem uma entrada, processamento, tem uma sequência que vai ser feita. Essa sequência, em geral, a gente pensa nela como uma sequência finita. Então, tem um conjunto de passos e aí você vai ter uma saída, certo? Até aí, ok, né? Regras não ambíguas. O que eu quero dizer com regras não ambíguas? O algoritmo tem que ser uma coisa que seja que a gente consiga executar de forma. Se eu executar 1000 vezes o algoritmo com as mesmas entradas, eu vou ter a mesma saída, né? Hein, gente? Ou não. Professor, o senhor pode repetir? Aqui cortou. Se eu estiver executando o algoritmo 1000 vezes para um mesmo conjunto de entrada, eu vou ter a mesma saída, concorda? Se não mudar os dados, com certeza vai ser a mesma saída. Exato, porque eu estou fazendo é porque o algoritmo ele tem um conjunto de regras que são bem determinadas, bem definidas, certo? Então a ideia basicamente é essa, certo? Tudo pode ser resolvido por algoritmo. O professor, sobre essa questão que você fez, inclusive na última aula, que eu fiquei pensando, por exemplo, existem alguns outros grupos de algoritmos, posso estar falando besteira, mas enfim, a forma como eu entendo, que você, a depender do conjunto de dados que você coloque, você pode sair um outro resultado, por exemplo, sei lá, algoritmos que trabalham com árvore de decisão, por exemplo. Perfeito. Se você mudar o conjunto de dados, o resultado pode ser outro, concordo, certo? Mas para o mesmo conjunto de dados, o algoritmo ele deve dar o mesmo resultado. Você entendeu a diferença? É tipo quando entra no loop, né? Infinito. Que é assim, imagine, sei lá, estou fazendo algoritmo para jogar jogo da velha contra um ser humano. Se o jogo começa da mesma forma e as jogadas do ser humano forem as mesmas, o algoritmo deve responder do mesmo jeito, certo? Que aí entra no caso que vocês falaram aí de árvore de decisão. Então, a ideia basicamente é essa, certo? Mas a gente tem alguns conceitos a mais. A gente tem um conceito interessante chamado de computabilidade. Você sabe me dizer o que é computabilidade? Hein, gente? Aí eu já não sei, não. O que é a gente pensar que a gente tem algo que seja computável. Alguma coisa que a gente possa passar para o algoritmo resolver. Então, eu só vou resolver problemas que possam ser resolvidos através de regras não ambíguas, certo? Que eu possa expressar formalmente e tal. Então, são essas as coisas que o algoritmo resolve. Certo? Então, tem problemas que não são computáveis. Sei lá, vamos dizer assim. Eu pensar em arte é algo computável, uma coisa que é extremamente subjetiva.
Eu poderia criar um algoritmo para ser artista, para, de repente, com sentimentos e momentos diferentes, eu gero coisas distintas, e tem um algoritmo que a gente faça isso? Não, o algoritmo é algo objetivo, com o mesmo conjunto de dados eu vou dar as mesmas respostas. Então, a nossa seara é coisas que são objetivas. E tudo que é resolvido por um algoritmo é aceitável. O que eu quero dizer com aceitável? Eu consigo criar um algoritmo. Esse algoritmo ele me dá uma resposta em um tempo hábil, em um tempo que eu considero como tempo adequado. Já pararam para refletir sobre isso? Hein, gente? Ô, prof, eu acho que depende da linguagem, né? Ou não. Porque tem linguagens que são, por exemplo, tem coisas que eu faço em C que roda bem mais rápido do que se eu fizesse em Python. Mas é sobre isso que o senhor está falando? É quase isso. Tá. Tem coisas que eu faço em C que rodam mais rápido que se fosse em Python, beleza. Mas tem coisas, tem algoritmos que mesmo que você execute no ambiente mais eficiente possível, então tem o melhor computador do mundo, eu estou executando em linguagem de máquina, não é nem em C, eu não vou executar de uma forma eficiente. Eu não vou conseguir retornar o resultado em um tempo hábil. Então, nem tudo que eu resolvo no algoritmo, eu resolvo em um tempo aceitável. Certo? A gente vai falar... É meio conceito de criptografia, né, professor? Criptografia é um exemplo interessante. Assim, vocês não devem estar familiarizados com o conceito de criptografia, mas a ideia de criptografia é você ter uma informação que você usa uma chave e por meio dessa chave você cifra essa informação. Então, essa informação ela não está mais acessível. E, em geral, uma boa criptografia, eu só tenho um jeito de quebrar essa criptografia, descobrir o texto original. Eu tentar, por tentativa e erro, usar chaves diferentes até que eu consiga descobrir uma chave que decifre adequadamente. Eu estou assumindo que eu não sei a chave. Bem, bons algoritmos de criptografia é você tentar decifrar essa chave. Você pode ter o computador mais rápido do mundo, que você vai gastar um tempo não aceitável. Você vai gastar, sei lá, alguns anos para decifrar a chave. Então, essas coisas são possibilidades que nós temos. Certo? Que a gente tem que pensar. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou indo para esse caminho? Porque a gente tem que ter a noção da seara que a gente está encontrando. Vocês escolheram fazer computação e não fazer literatura. Então, se vocês escolheram fazer computação, vocês assumem que vocês vão resolver problemas por meio de algoritmos, certo? E que esses problemas eles são de um determinado tipo, então vão ter problemas que você não vai conseguir gerar algoritmos. E mesmo que os problemas que você gere algoritmos, vão ter algoritmos que não vão ser aceitáveis, que vão gastar um tempo muito grande, um tempo maior
do que um tempo esperado para você resolver o problema. Certo? Vocês conseguem entender isso que eu estou passando para vocês? Sim, sim. Tranquilamente. Perfeito. Por que que a gente estuda algoritmo, gente? Aí vai a pergunta para vocês. Por que que vocês acham que vocês têm que estudar algoritmos? Porque eu preciso saber me comunicar com a máquina, né? E aí, tipo, eu preciso saber que tipo de ordem eu vou dar para a máquina. Bom, eu acho que é isso. Não tenho certeza. Isso é uma boa resposta, né? Mas, assim, basicamente, seria a mesma resposta se a gente for pegar, assim, fazendo essa analogia de literatura, né? Assim, se eu quero me tornar um bom escritor, eu tenho que conhecer a estrutura da língua portuguesa, eu tenho que estudar literatura, estudar estilos literários. Então, se eu quero me tornar um bom programador, eu tenho que conhecer os algoritmos, eu tenho que ter o conhecimento de quais são as técnicas que a gente usa, como é que eu consigo desenvolver algoritmos, quando é que eu sei que o algoritmo é bom, quando eu sei que o algoritmo é ruim. Então, eu preciso ser proeficiente em algoritmos para ser um bom programador. E aí eu vou separar o que a gente chama de um programador experiente de um aprendiz. Certo? Então, eu vou ter que pensar nessas questões, né, quando estou dizendo algoritmos. E aí, um passo a passo, gente. Imagine que eu peço para vocês fazerem um algoritmo. Eu peço para vocês fazerem um algoritmo para classificar dados. O que é que vem na sua ideia? Porque eu tenho um vetor, eu gostaria de ordenar esse vetor. Como é que vocês pensariam nesse algoritmo? Depende da maneira que eu... Depende dos dados que o senhor me dá. Se o senhor me dá, por exemplo, vários nomes, o senhor quer que eu arrume em ordem alfabética, em ordem de tamanho de nome, e aí, a depender do que o senhor me responder disso, eu faço um Eu quero algoritmo. ordenar um vetor de inteiros. Aí, o que é que vocês pensariam? Vocês pensariam uma estratégia para isso, né, gente? Sim, sim. Que estratégia seria essa para ordenar um vetor de inteiros? Ah, eu teria que, sei lá, comparar uma posição com a outra, não é isso? Eu usaria laços para percorrer ele e ir comparando com a condicional. Aí você precisaria de quê? Você precisaria do vetor de entrada, você precisaria de algumas variáveis para poder você fazer essas comparações, fazer trocas, não é isso? Isso. E aí a Alguma... gente vem assim, você vai ter que especificar, você diz, olha, o que é que o meu algoritmo tem que fazer? Ele tem que pegar um vetor de inteiros que é ordenado e entregar ele ordenado. Para isso, eu vou ter um algoritmo que vai ser baseado em laços, estrutura de controle, comparativo, não é? Uma comparação, e algumas estruturas de dados. No caso aí, o próprio vetor que vai ser ordenado e algumas variáveis para você fazer as comparações. Certo? Então, a gente vai ter que pensar essas coisas. E uma análise de complexidade, né, de pensar o tempo de execução, quanto eu vou gastar de memória, né? E observe que até aqui eu não falei na linguagem de programação, né? Então, vocês me falaram aí a C, o Python. Gente, a gente vai ter muita coisa para pensar antes de chegar na linguagem de programação. Certo? Eu posso ter algoritmos muito eficientes e algoritmos muito ruins. Então, antes de chegar na linguagem de programação, a gente não vai fazer
essa análise ainda. Né? Quando a gente Não chegar... fica resumida. Tá rolando aí um eco. Então, assim, gente, vocês conseguem entender isso? Sim, sim, sim. Então, eu vou pensar assim, a linguagem de programação vai ser uma coisa, quando eu já tiver pensado que tipo de estrutura de dados eu vou usar, que algoritmo, eu tenho uma percepção de quão bom esse algoritmo que é análise de complexidade. Por que eu vou pensar na complexidade primeiro do que no algoritmo? Hein? Hein, gente? Por que vocês acham isso? Ô, prof, aqui tá Entender o cortando problema. bastante. O senhor pode repetir de novo? Hoje minha Por internet tá que eu difícil. faço, estou falando aqui primeiro, em pensar na complexidade antes da linguagem de programação? Para entender o problema, né? Para poder entender o problema, né? A gente não pode começar a fazer uma coisa sem saber como que vai Pra saber resolver. qual a tecnologia que melhor se aplica a aquela resolução. Ou um prédio, se você for construir um prédio e você não pensar na técnica adequada primeiro, você pensar numa técnica que vai demorar mais. Se você não planejar essa construção e já for construindo, você vai gastar muito tempo com a técnica ruim. Então, a mesma coisa, antes de implementar, vocês façam essa análise de quão bom é esse algoritmo para ser implementado. Certo? E depois a gente vai ter que testar, né? Eu vou ter que submeter entradas, verificar as propriedades especificadas. Eu vou ter que fazer essa análise. Certo? Então, a gente... Só depois que a gente implementa, a gente testa para validar se o programa está funcionando. Mas antes disso, eu tenho que saber o que é que eu estou implementando e quão bom é isso. Que é a análise de complexidade. E aí nós vamos falar de complexidade. Isso é um aperitivo, gente. Só para a gente começar a analisar isso. Eu vou ter o que a gente chama de complexidade espacial e temporal. O que é que eu chamo de complexidade espacial? Quanto de memória eu vou usar para executar o algoritmo? Por exemplo, a gente vai ver algoritmo de ordenação que, para ordenar um vetor de 1000 elementos, eu vou precisar de um vetor auxiliar com 1000 elementos. E vão ter algoritmo de ordenação que, para ordenar um vetor de 1000 elementos, eu não preciso desse vetor auxiliar. Preciso somente de algumas variáveis. Então, isso aí chama de complexidade espacial. Quanto de espaço eu preciso para resolver o algoritmo, para executar o algoritmo? Um outro tipo de complexidade que eu tenho é chamada complexidade temporal. Então, quanto tempo de execução eu uso? E aí a gente pode falar de tempo de execução real. E aí eu falar de tempo de execução real, a gente cai no problema, que é o seguinte. Vocês se lembram, gente, qual é a ordem? A gente faz análise de complexidade antes de implementar, não é isso, gente? Pessoal? Sim. Pronto. Se eu estou falando em medir tempo de execução real, eu teria que fazer o que primeiro? Teria que implementar? Exatamente. E a ideia é justamente o contrário. Então, a gente vai tentar evitar essa abordagem e a gente vai tentar estimar o tempo de execução a partir das instruções necessárias. Então, se eu sei, por exemplo, que eu vou executar um laço tantas vezes, vou fazer tantas atribuições, a partir daí eu estimo o tempo de execução. E dessa forma não precisa implementar. Então, para
avaliar. Professor, mas isso é tipo, vai ser calculado específico de acordo com a máquina que a gente está usando, ou vai ser tipo a máquina, tipo, de acordo com. Vai ser no geral, essas coisas assim. A gente vai tentar fazer isso da forma mais genérica possível. Entendi. Vai haver situações específicas, quando a gente estiver, por exemplo, trabalhando programas embarcados em linguagem de máquina, comparando arquiteturas específicas, em que a gente vai ter muito mais detalhe do ambiente de execução, e aí a gente pode tomar decisões do tipo, vou executar esse programa aqui porque ele realiza tantas operações em ponto flutuante que nessa arquitetura vai executar em número menor de ciclos de máquina. Mas, em geral, a gente quer fazer uma coisa de uma forma mais generalista, porque a gente não tem controle exatamente de qual é a linguagem, quais são as otimizações que o compilador vai fazer em cima do código-fonte dessa linguagem e qual é a plataforma de execução. Em geral, quando a gente faz isso de uma forma generalista, a gente consegue distinguir quando tem uma abordagem que é muito melhor do que a outra e que, independente de qual seja a implementação, ela vai continuar sendo melhor do que a outra. Certo? Então, executar ambos para ver qual é mais rápido é interessante, mas a gente pode não ter isso, né? Então, a gente vai tentar estimar a partir do número de instruções a serem executadas. Eu posso usar dados reais e eu vou ter uma verdadeira medida do custo de execução. Posso ter dados aleatórios, né? Então, eu posso pensar no que a gente chama de caso médio. Então, eu tenho um conjunto de dados, que é um conjunto de dados típico para testar. Mas, em geral, eu gosto de quando a gente usa uma abordagem que é a seguinte, dos dados perversos. Eu quero testar o meu programa na pior situação possível. Então, se eu estou falando num vetor, eu posso estar pensando num vetor que ele está inversamente ordenado. Ele está do maior para o menor. E eu quero transformar ele do menor para o maior, por exemplo. Porque, nesse caso, eu teria que executar o maior número de intervenções naquele vetor para poder ordenar. Não é interessante o que a gente chama de dados benéficos, do melhor caso. Por que o melhor caso não é interessante? Porque ele não é representativo. Então, imagine que eu estou implementando um algoritmo que busca dados num vetor. Se o primeiro componente do vetor tem um dado que eu procuro, eu não tenho nenhum desafio. O meu algoritmo pode ser o pior algoritmo do mundo. Ele vai chegar na primeira posição, vai encontrar o dado e acabou. Mas, se não é assim, aí eu vou ter que testar pensando no pior caso. Qual é o pior caso para você fazer uma busca? O dado não está no vetor. Então, qual seria a abordagem mais eficiente? Então, eu vou ter que pensar fora da zona de conforto. Certo? A análise precisa ela é muito complicada, porque eu vou implementar o algoritmo numa linguagem, a linguagem vai ser compilada para um computador, eu não consigo prever os tempos de execução e antever as otimizações que o compilador faz. E aí eu vou ter que tentar executar isso. E eu não quero executar isso. Então, eu poderia pensar, então eu vou tentar pensar em termos de instruções a partir do código compilado. Isso aí vai gerar muitas questões, né? Porque o código em linguagem de alto nível, ele é compilado para uma linguagem de baixo nível com algumas otimizações que não são bastante interessantes. Então, para prever o tempo de execução de programa, eu vou precisar... a gente vai ver que a gente vai tentar fazer uma análise mais generalista, usando apenas um conjunto pequeno de ferramentas matemáticas. Então, eu vou tentar medir a partir da medida de quantas vezes eu executo as instruções. Então, eu vou ter o que chama de tempo de execução. E isso vai ser em função de alguma característica da entrada.
Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com ordenamento de vetores, uma manipulação de vetor, vai ser do tamanho, do número de componentes do vetor. Né? Então, do tamanho n desse vetor. Certo? Então, a gente vai tentar ver isso. Né? Eu posso tentar fazer a coisa a partir de execução, né? Mas observe aqui, gente, tem 5 algoritmos diferentes, A1, A2, A3, A4 e A5, em que, a partir do tamanho da entrada, eu tenho um tempo de execução que é uma função desse tamanho. Então, para um vetor de 16 componentes, 32 ou 512. E aqui eu tenho o A1 é o algoritmo que a gente chama de linear. Se o tempo de execução para n igual a 16 é 16 milissegundos. Quando eu dobro a entrada, o tempo de execução, ele acontece o quê? Dobra. Certo, gente? Aí eu tenho aqui o A3, que é n ao quadrado. Então, se o tempo de execução para 16 é 256 milissegundos, quando eu dobro o tempo de execução, o que é que acontece quando eu dobro a entrada? O que acontece com o tempo de execução? Ele dobra, gente? Não. Ele quadruplica, porque ele é n ao quadrado. Ele é quadrático. Quando eu tenho aqui no A4, o tempo de execução é n ao cubo, ele é cúbico. Se eu dobro a entrada, o tempo de execução, ele dobra, não. Ele vai ser 2 ao cubo, ele vai multiplicar por 8. Certo? Então, mas aí observe, o algoritmo linear de 16 para 512 e foi proporcional, né? Eu tenho um algoritmo aqui que ele está entre o linear e o quadrático, que é o n log de n, a gente vai trabalhar nele depois. Ele aumentou um pouco mais do que o linear, mas muito menos do que o quadrático. O quadrático, enquanto que o n log de n ele ficou em 9 segundos, o quadrático ficou na ordem de 4 minutos e meio, praticamente 4 minutos e 25, 22 segundos. E o cúbico, observe, gente, que o cúbico, enquanto o quadrático está em 4 minutos, o cúbico já está em quê? 1 dia e 13 horas. Você imagina que você tem um programa que você vai demorar 1 dia e 13 horas para ter o resultado? Hã? E aí, nós temos aqui um outro programa, que é um programa que ele é exponencial. Ou seja, se a entrada dobra, eu aumento exponencialmente o tempo de execução. O tempo de execução aumenta muito. Então, para a entrada com n igual a 16, eu executo em 1 minuto. Com n igual a 32, eu executo em 46 dias. E com n igual a 512, eu executo em quanto tempo, gente? Num tempo aí maior do que a idade de Michel Temer, né? 10 elevado a 137 séculos. Então, nem o Conde Drácula consegue... Nem a Rainha Elizabeth. Nem a Rainha Betinha, né? Vai ver esse programa executar. Então, gente, observe que eu tenho 5 algoritmos diferentes, com características diferentes de tempo de execução, para o mesmo problema. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho um computador rápido, eu tenho uma linguagem rápida, vai resolver o problema? Ou, na verdade, eu saber qual é a característica do algoritmo para escolher o melhor algoritmo para resolver o problema? Eu saber o melhor algoritmo. Certo, gente? Então, a gente vai ter um conjunto de operações, atribuição de valor, chamada de método, operações matemáticas, comparação, acesso a um vetor, seguir uma referência de memória, retorno de uma função. E para cada algoritmo, eu vou tentar calcular quantas operações eu realizo. Então, aqui, esse algoritmo aqui, por exemplo, eu retorno o maior elemento do vetor. Eu vou percorrer o vetor. Eu faço uma atribuição no primeiro elemento,
O segundo aqui é um for, que eu vou executar esse de 1 a n-1, eu executo esse for n vezes. Aqui eu vou ter uma comparação, que eu executo essa comparação n-1 vezes, porque eu vou executar isso a cada vez, né? Aqui também executo n-1 vezes a atribuição. No pior caso, eu vou executar essa atribuição n-1 vezes, e depois eu retorno o valor. E cada operação dessas tem um custo. O custo de atribuir é o custo C1, o custo do for, de cada execução do for é o custo C2, o custo do if é o custo C3, o custo da atribuição é C4, o custo do retorno é C5. Então, eu vou calcular aqui, ó, C1 vezes 1, C2 vezes N, C3 vezes N-1, C5 vezes 1, no melhor caso, quando eu não entro nesse if aqui e executo o then. Mas se eu considerar os custos iguais e dizer que esse C aqui é 1, eu teria 2N mais 1. Mas no pior caso, eu executo o que está aqui no if e executo esse tem aqui. Então, eu vou ter esse custo C4 vezes N menos 1. Se eu considerar os custos iguais, na verdade, eu vou ter um custo aqui da ordem de 3N. Então, o custo aqui seria de 3N, onde N é o tamanho do vetor. Certo, gente? Então, a gente vai fazer dessa forma e a gente vai estimar o consumo do algoritmo independente do computador. Em geral, a gente vai calcular usando as constantes e tudo, mas a gente vai abstrair as constantes na maior parte das vezes. A gente vai mostrar isso depois. Eu vou pensar em tamanho do problema, certo? E eu vou pensar no consumo de tempo no pior caso. Vou esquecer a questão do melhor caso, certo? Aí eu vou pensar, rearranje um vetor em ordem crescente. Como é que eu rearranjo um vetor em ordem crescente? A gente vai tratar esse algoritmo também aí, como é que a gente vai fazer isso. A gente vai executar no espaço e vai vendo como é que esses espaços funcionam. Certo, gente? Então, eu vou deixar esse momento aqui, vou parar nesse ponto aqui, para a gente, na próxima aula, a gente vai começar a ver alguns estudos de caso sobre análise de algoritmos, certo? Vocês entenderam o problema que a gente tem aqui, gente? A gente fazer análise de custo a partir do número de operações, das operações de algoritmo. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não, professor, entendi. Tá claro, pessoal? Por enquanto, está tranquilo. Pronto. Então, vou deixar vocês com essa visão e aí a gente retoma esse assunto na próxima aula, ok? Sim. Então, pessoal, até a próxima aula e tenham uma boa semana para vocês. Não era 10 horas? Mas assim, eu não vou pegar essa parte agora, porque é o seguinte, porque eu vou fazer um conjunto maior de exercícios na próxima aula focado nisso, né? E aí, assim, eu não queria entrar em muitos detalhes disso, eu só queria que vocês ficassem com o conceito. Ah, entendi. A gente estava morrendo de saudade da sua aula e você veio aqui, só fica um tiquinho. Como assim? Como assim, Não, né, pô. Júlia? Aí ele tá preparando, pô. Próxima aula você vai ver, pô, o tempo que a gente vai ficar aqui. Na próxima aula você vai ficar enjoar da minha cara, Júlia. Ô, Alan. Oi. Aonde, professor? Você vai colocar lá no repositório, né? Vou colocar no Teams. Eu vou colocar no Teams. Eu tô devendo colocar esses slides no Teams para vocês. Eu tenho uma pergunta. Pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Certo? Eu vou precisar que vocês revisem progressão aritmética e progressão geométrica e logaritmo. Certo, gente? Porque eu vou precisar disso para a próxima aula. Inclusive, é por isso que eu não estou querendo seguir
adiante nisso, porque eu quero que vocês já estejam mais ou menos preparados para essas coisas matemáticas. Logaritmo, progressão aritmética, progressão geométrica. Perfeito? Sim, professor. Vou tentar dar uma revisada. Eu não sou muito boa em matemática, já adianto, então eu vou me esforçar, tá? Já tô falando logo. Já sei, Júlia, que você não é muito boa em matemática, beleza. Mas, assim, vamos tentar fazer o nosso melhor. Nós somos bons, né? Vocês são bons, vocês são ótimos, vocês estão aí no curso superior, isso é uma conquista, então vamos seguir adiante, gente. Não se preocupem não, que a gente dá conta desse recado, certo? Realmente. Professor, uma coisa que não tem nada a ver com a aula, mas vou perguntar do meu jeito. Você já tá com Windows 11, isso mesmo? Eu já tô com Windows 11. E aí, velho, como é que tá Rapaz, sendo vai você, já a são experiência? detalhes. Assim, teve uns momentos que ele travou, na verdade foi uma coisa incidental. Meu filho tava querendo instalar no computador dele, a gente tentou. Aí, só que quando você vai instalar o Windows, você entra no programa de dev, beta teste, essas coisas. Aí eu entrei no programa de dev, né? Aí, para instalar no dele. Aí não conseguiu, porque tem que ter boot seguro. Aí para fazer isso, aí tinha que Sim, reinstalar o Windows 10 dele, porque ele não tava com boot seguro. Então, ia ser para Ele depois tá o instalar. TPM, né, professor? Porque tinha tem que que entrar na ativar o BIOS e mudar TPM e isso, pô. tudo. Mas quando você tá com a máquina que já tá com o sistema instalado, então não é tão simples assim. Aí, mas a gente não conseguiu. Aí, do nada, assim, dormi, acordei, o computador resolveu entrar no Windows 11. Ele se instalou. Rapaz, meu Eu não medo todo é esse. fiz, não pedi nada, e aí ele instalou no meu computador. É que nem Ou para aquelas quem usa atualizações, né, original. professor? É. Você A espera, única espera. surpresa que eu posso ter aqui no meu Windows é um processo da Microsoft por ser pirata. Mas pior que Não não, se pô. preocupe, não. A Microsoft tá de boa. É agora aquele negócio, se der algum problema, é com você, Roberto Carlos e as baleias, pô. Ela não quer saber de É nada. só comigo. Nem o Roberto Carlos, nem a Baleia vão se meter nisso. Pra você ver. Certo? E a aula tá gravada, viu? Olha, Tô certo assim. vou mandar para o seguinte. Eita, meu pai. Oh, meu Deus. Mas tá bom, gente. Eu peço a vocês estudarem essa parte aí de matemática, certo? É uma parte, assim, é importante vocês terem esse ferramental matemático para o curso, isso é relevante. Nessa disciplina a gente usa muito isso, certo? E com isso a gente consegue fazer várias coisas legais, certo? Na aula que vem a gente vai fazer muitas coisas legais, certo? E aí a gente já vai começar a apresentar para vocês umas listas de exercícios para vocês fazerem. Porque também você sabe aquela coisa, no pain, no gain, sem dor não tem ganho, então a gente vai ter que estudar, praticar exercícios e tal, porque senão vocês não vão desenvolver esse pensar matemático aí para fazer análise de algoritmos. Até posso mostrar aqui 1000 exemplos, mas se vocês não fizerem, vocês pegarem o caderno, se vocês tiverem algum caderno ainda, um lápis, alguma coisa do tipo, e forem fazer, se vocês não fizerem isso não dá para eu passar somente conteúdo aqui para vocês, certo? Vocês vão precisar fazer por conta própria, certo? É sim. É isso aí, pô. Pronto. Então, mais alguma dúvida sobre esse processo, gente? Então, muito bom ficar com vocês, brincar com vocês, certo? Como de a Xuxa. Então, tchauzinho, gente. Até a próxima aula.